que nos leiam, compreendam como é que são as receitas das câmaras municipais. Grosso modo, a receita dos municípios vem de 3 fontes. Estado, que é fixo, independentemente de quem esteja na função no município tal. Um quadro de impostos locais que deriva do regulamento e de taxas de incidência que são, em alguns casos, suscetíveis de decisão local. Por mais percentagem ou menos, temos essa faculdade. E uma terceira fatia vem, digamos, do comportamento do município enquanto agente económico que presta serviços, cobra por esses serviços, compra e vende terrenos, etc. Como o mercado está difícil aqui, a nível dos impostos locais, baixa pela economia baixa, como o Estado reduz, ou seja, nós temos uma tendência geral, o quadro envolvente dos municípios é um quadro de recessão. Tirando algum caso concreto, de um município que consiga vender um terreno, ou que consiga, enfim, mexer numa qualquer tabela da prestação de serviços, numa qualquer questão pontual do equipamento, tirando isso, as dificuldades são várias. E de maneira que é neste quadro de recessão que nós temos que manter um conjunto de despesas que, em alguns casos, são fixas. Porque, repara, as despesas de pessoal a gente não as reduz deste mês para o mês que vem por bela recriação. Ou seja, estamos num quadro difícil. Solução para o futuro. Ponto 1. Depende da crise geral, porque só com a crise geral resolvida é que há a economia de mercado a funcionar, investimento, criação de mais construção, com mais imobiliário, mais negócios daquilo muito que está aí feito e que não está vendido. Portanto, isso depende da economia de mercado em geral. Depois há uma parte interna que depende, obviamente, de nós ajustarmos nos regulamentos, na derrama, no IRS. Repara, há câmaras municipais do Algarve que o ano passado, digamos que davam o IRS todo aos seus munícipes e este ano estão a reter. E Faro vai reter esse... Faro vai fazer o que sempre fez no passado. Passando aqui para outra questão e até para fecharmos um pouco destas finanças, curiosamente um deputado que é de um partido que faz parte também da coligação, Artur Rego, questionou o Governo sobre a contratação de pessoal feita pelo município. Que contratações é que acabaram por ser feitas? Isso não vai contra esta política, pelo menos, das despesas? Olha, eu acho que quem fez a pergunta sabe onde eu estou, sabe o meu número de telefone, tem colegas, amigos e conhecidos em funções no município de Faro e, portanto, nós podemos usar várias vias para comunicar com os nossos amigos e interlocutores. O telefone, o correio, nesse caso foi usada a comunicação social. Portanto, eu tive conhecimento dessa pergunta pela comunicação social. É um método que constato, mas que não vou fazer mais nenhum comentário adicional sobre isso. Aquilo que eu disse sobre matéria de pessoal da Câmara Municipal de Faro foi aquilo que disse há minutos atrás e é o que é verdade. Mas houve novas contratações, eu julgo que já falámos disto também. Estão abertos, pelo menos. Sabe que a Câmara Municipal, como qualquer Câmara, mesmo quando está a reduzir de pessoal, tem que fazer contratações. E eu explico para que toda a gente perceba, inclusive os deputados. O que se passa é claramente o seguinte. Nós temos algumas funções que por lei temos que desempenhar, pegamos numa, chamadas atividades de enriquecimento curricular. Em cada início de cada ano letivo, as câmaras municipais, por força de um protocolo que tenha com o Ministério da Educação, têm que criar atividades de inglês, de música e de desporto. E como nós não temos ao longo de todo o ano um conjunto de professores de música, de inglês e de desporto, são contratados em função do número de alunos que existem em cada estabelecimento escolar, que variam de ano para ano, o número de turmas, como sabe, e, por outro lado, não são horários completos. Há pessoas que são contratadas por 1 hora, por 2, por 3, para aquela função específica, que no ano seguinte podem ser horários diferentes e solicitações diferentes. De maneira que isto é uma prestação de serviços pontual, feita para este universo de situações, em que nós, no período de julho, agosto, em função da previsão de alunos nesses estabelecimentos, temos que fazer isto. E é uma obrigação que qualquer município faz. Portanto, eu julgo que esta é uma informação que as pessoas, de um modo geral, sabem. Depois, há, por vezes, outras situações de casos especiais em que nós queremos reduzir o número de pessoas e, para isso, temos que abrir concurso, não para aumentar, mas para reduzir. E eu explico outra vez. Por exemplo, no caso aqui de Faro, nós tínhamos 20 pessoas em contratos diversos num dado setor da área desportiva. E feitas as contas, em vez de ter aquele conjunto de situações, de pessoal por vezes menos qualificado e não mais adequado, alguns que acabavam contratos que não se podiam renovar legalmente. E, portanto, a solução, em vez de ter 20, se quer abrir o lugar para 6, poupe despesa e dá outra estabilidade à equipa. É assim que a gente faz. Quem conhece o mínimo de gestão de recursos humanos, conhece o funcionamento dos municípios, sabe que é assim. 100 e 20 entram 6, é isso? Por vezes. Agora, há circunstâncias que isso tem que ser feito. Neste momento, neste preciso momento, há concursos abertos na Câmara de Faro para reduções de pessoal. Mas também para aqueles lugares de desfia, nós já falámos disto, inclusivamente. Há lugares de desfias que eu tenho que abrir, porque é imperioso da lei. Como sabe, em Portugal, a legislação diz que os cargos de chefia têm mandato de 3 anos. Portanto, qualquer Presidente de Câmara, como tem um mandato de 4, durante o seu mandato, mesmo que não aumente
qualquer encargo de um tostão, normalmente os lugares de desfia, tem que abrir concursos, porque as comissões de serviço dos dirigentes vão acabando. E como vão acabando, temos que abrir concurso. Não estamos a abrir uma nova despesa, não estamos a admitir pessoal. Temos aí, por força da lei, que ao fim de 3 anos abrir o procedimento. Mas neste caso entraram pessoas que vieram de fora, nomeadamente da Câmara de Tavira, vieram. Nós inclusive já falámos disso, já disse, são pessoas que conhecem bem Faro, que muitas delas moram cá. Eu digo, ou nós somos sérios e honestos naquilo que fazemos e dizemos, ou brincamos com coisas sérias. Eu não sei se uma pessoa que mora em Santo António do Alto está impedida de exercer funções na Câmara de Faro. Não sei se uma pessoa que mora em Estoi está impedida de exercer funções na Câmara de Faro. Não sei se uma pessoa que mora na Rua de São Luís está impedida de exercer funções na Câmara de Faro. Se está, que me digam. Eu não vejo. Agora, se essas pessoas que moram em São Luís, na Atalaia, ou em Estoi, exerceram funções noutro qualquer sítio durante a sua vida, é das normas reais de cada um de nós. Agora, pessoas que residem na cidade de Faro ou no Concelho de Faro, parece que é uma questão patológica que exerçam funções na Câmara. Eu acho que só há vantagens nisso. São pessoas que têm experiência, que vêm a preencher lugares que estão vazios, que se moram na cidade, qual é o inconveniente? Alguém que me diga. Ao nível ainda da contenção na renovação de contratos, já falou aqui, eu julgo que irá continuar esta redução de pessoal. A posição fala em 200 funcionários que poderão ser despedidos, que neste caso não serão despedidos, não serão reconduzidos. Eu não faço comentários sobre o que diz a oposição ou as oposições. Mas há algum número previsto? Acabei de dizer há pouco, e repito, e direi as vezes todas que forem necessárias, nunca farei qualquer comentário sobre comunicados, panfletos, tomadas de posição de quem quer que seja dos grupos da oposição. Nunca fiz isso na minha vida, nem farei aqui em Faro, e tenho a prova evidente disso. Falo pelos factos, falo por aquilo que trato, falo com o rigor e a seriedade das coisas. O que outros dizem não me interessa. A Câmara Municipal de Faro, no dia 20 de outubro de 2009, há precisamente um ano e poucos dias, tinha 1080 recibos de vencimento a pagar. Neste momento tem 950, tem menos 130. E além disso, há um conjunto vário de outras pessoas que trabalhavam para outras empresas que não diretamente do município enquanto tal, mas com contratos com o município de algumas dezenas. Isto é verdade. E, portanto, nestas 130 pessoas cujo recibo de vencimento deixou de ser processado pela Câmara, há situações várias. Reformados, que eu não posso impedir as pessoas de se reformarem. Pessoas que vão transferidas para outros sítios a seu pedido. Não me oponho a isso. E foram para a universidade, foram para outros sítios. Pessoas cujos contratos terminam e legalmente não podem ser renovados ao fim de 3 anos. Não posso opor a isso. E houve alguns casos, sim, também houve alguns casos, de pessoas cujos contratos terminaram, que foram poucos, que poderiam teoricamente ser renovados, mas os contratos são por natureza temporários. Quando há uma contratação de A com B, é por um ano. Renovável ou não, a decisão... Sim, é uma decisão do empregador. É um ato normal de gestão. Sim. Mas no futuro haverá necessidade de fazer mais cortes? Não há, pergunta. Cortes ou não haver renovação de certos contratos? Eu explico de uma forma muito clara o seguinte. Neste momento nós já temos poucos contratantes. Temos essencialmente pessoal daquilo que se chama o mapa, ou seja, do quadro, como se dizia antigamente. E esses são funcionários que estão, obviamente, digamos, de uma forma protegida, de uma forma consolidada e permanente naquela função. Portanto, não estão em causa o seu posto de trabalho. Agora, como é que, estando, digamos, este quadro estabilizado, este mapa, como é que vai haver reduções de encargos e de pessoas? Da seguinte maneira: para já, para todos aqueles que ganham mais de 1.500 euros, a partir de janeiro vão ganhar menos. Portanto, o encargo da Câmara baixa. Não é que me agrade isso, mas é uma imposição do Governo. Depois, além de baixar este encargo dessa maneira, o número de pessoas vai baixar. Neste momento há 20 pessoas, ou cerca de 20, que têm pedidos de reforma em contagem de tempo. Portanto, é requerimento deles, e porque julgam que têm o tempo para o efeito, estão a pedir apresentação. Não sei se são apresentados todos, mas seguramente uma dúzia serão, durante o próximo ano. Não serão substituídos, a não ser algum caso extremo. Às vezes há funções que a pessoa, ao reformar-se, cria ali uma dificuldade. Do modo geral, não são substituídos, salvo algum caso raro. Pronto. Depois haverá pessoas que eventualmente poderão pedir para ser transferidas para outro qualquer sítio. Poderá acontecer. E isso, desde que seja, enfim, aceitável, nós não colocamos qualquer dificuldade. Portanto, por estas razões, que são boas, e são as legais, normais, sim. O número de funcionários vai-se reduzir. Porque nós entendemos que não é possível manter uma despesa com pessoal tão alta. E depois, há outra coisa que também devo lhe dizer, há um conjunto de pessoas, que são ainda algumas dezenas, que não estão no ativo em termos operacionais,
usando, em alguns casos, de atestados médicos legais e honestos. Há pessoas que manifestamente estão doentes e eu, enfim, fico chocado com isso. Ainda há dias foi, naturalmente, o funeral de um funcionário, que é o pior das situações, é alguém falecer, mas há outros que estão com doenças, enfim, acentuadas, e isso todos nós lamentamos, e tenho, enfim, todo o apreço por cada um deles, a ver que as situações se recompõem, ficam rapidamente operacionais, para bem deles, da família, naturalmente da instituição que servem e que gostam, mas há casos de pessoas que têm atestados cuja doença só os próprios é que sabem. E tenho casos concretos de pessoas, quando é dito que têm que ir deste serviço para aquele, por conveniência da instituição, no dia seguinte apresentam um atestado médico e dizem, de resto, se me manda para ali, eu apresento um atestado, meto baixa. E até houve o caso concreto de uma pessoa que me disse isso à frente. Eu disse a uma pessoa, olha, vai trabalhar para aquele sítio. E a pessoa, trabalhar, bom, automaticamente se encostou para trás, fingiu que desmaiou, com um estado, enfim, de doença ali súbita, pelo facto de ter falado em trabalho, e depois apresentou, de facto, um atestado médico nos dias seguintes, por uma doença que só a pessoa é que sabe. Portanto, aliás, até me disse o dia que ia adoecer e quanto tempo é que estava doente. E, portanto, eu constato, enfim, este conhecimento clínico considerável de alguns funcionários e que é subscrito por alguns médicos distintos que atestam com os termos exatos desta doença sem qualquer meio complementar de diagnóstico, sem qualquer exame, mas conseguem interpretar o sentimento e a patologia que a pessoa tem de um modo tão rigoroso que poucos seriam capazes. Podia-me fazer só aqui uma análise rápida ao Orçamento de Estado, que já falou daqui, uma redução para Faro, obviamente complicada. Como é que Faro vai descalçar esta bota numa altura de crise, como já falou também, baixa nas receitas noutros campos? O Governo, nos últimos anos, em relação ao Algarve, não tem sido nada pródigo nem generoso naquilo que seria legítimo. O Distrito de Faro, segundo a Direção de Finanças, é o quarto em cobrança da receita a nível nacional. Ou seja, um dos 18 distritos do país, nós somos o quarto em geração de receita. Ou seja, Faro, o seu distrito, produz muito dinheiro para os cofres de Lisboa. Depois, em troca, recebemos tostões. Se fizer uma análise retrospectiva do chamado PIDAC, que é o nome que diz muito claramente que é o investimento público do Estado na região em cada ano, Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central, nós olhamos a uma rampa decrescente. Ou seja, temos hoje um valor que é semelhante ao que tínhamos há 10 ou 12 anos atrás, ou seja, de ano para ano há uma descida considerável. E muitas das coisas que estão inscritas no Orçamento de Estado para o Algarve não são realizáveis. Há um porto de pesca no Algarve e se consultar os 15 documentos dos 15 anos anteriores, aparece sempre aquele valor, com pequenas oscilações, 1 milhão de euros para aquela obra. Um porto de pesca. E passados 15 anos não se fez nada de nada. Mas essa inscrição está lá sempre. Claro. Depois tenho aqui, no caso concreto de Faro, muito pouco, uns tostões para um projeto para as novas instalações da Polícia Judiciária e uma referência ao edifício de medicina da Universidade do Algarve. Esse tem mais expressão. Gosto que se faça, ainda bem que assim é. Depois o resto a gente não vê. Ou seja, são coisinhas pequeninas que estão lá assinaladas aqui ou acolá, mas não há nada de expressivo. Ou seja, o único investimento que não é da Câmara, que é um investimento público, que é louvável, que está em curso no Concelho de Faro, é a variante norte, assim designada, que está em curso, está em terraplanagens acentuadas, é uma obra relevante e fundamental para Faro, que teve 3 vezes o lançamento da primeira pedra de inauguração do arranque da obra, e mesmo assim tem sido feito em setembro do ano passado mais uma cerimónia nos dias das eleições e mais um outdoor a dizer que a obra estava em curso, apesar embora tudo isso, só 6 meses depois a obra arrancou. Tirando isso, não há mais nenhuma obra do Estado em Faro neste momento. Espero que arranque o edifício da Universidade e espero que arranquem as obras dos edifícios da Justiça na Estrada da Senhora da Saúde, em terrenos que a Câmara, e bem, em boa hora, entregou ao Estado para esse efeito. Eu pego aí na questão da variante e das estradas. A AMAL veio a público recentemente dar o ok, entre aspas, às portagens depois de concluída a requalificação da N125. Mas é curioso que individualmente quase todos os autarcas só puseram a introdução de portagens sob quaisquer condições e em alguns casos até mesmo as Assembleias Municipais. Como é que isto se explica que a AMAL venha com esta posição quando os próprios membros que a compõem não a mostram individualmente? Nós ao longo de 6 anos tivemos um discurso que, se for ver as declarações que eu próprio fiz, e foram centenas delas, ao longo de 6 anos temos uma triste coerência. Ou seja, nós manifestámos-nos em
em 2004. Estivemos presentes antes disso em Lagos, quando foi a abertura do último troço da Via do Infante, em direção a Lagos. Tivemos várias reuniões com os vários ministros que tiveram esta pasta ao longo do tempo, menos com este, que nunca nos recebeu. E houve, ao longo dos vários governos, de dois partidos distintos, ou de uma coligação e de outro partido, uma matriz de argumentação que foi coerente. É que o Algarve não tinha condições para a introdução de portagens, porque em rigor não tinha via alternativa. Este é um discurso que veio ao longo do tempo. E nós sempre dissemos que não havia alternativa, não há razão para haver portagens. Então, são vítimas do próprio discurso inicial, os autarcas. E em 2004 a manifestação que fizemos foi nesta condição. E sempre dissemos o mesmo ao longo destes anos todos. Há apenas uma nuance, que eventualmente é verdade nos últimos meses, por aquilo que eu disse há pouco, e que não era verdade há um ano, 2, 3 ou 4 para trás.